Olá, candidato, candidata. Estamos, então, nesse módulo muito interessante, cujo tema é a imitação impede a criatividade. Criatividade vai ser um tema que nós vamos desenvolver. Antes, vamos falar de imitação, não é? Então, veja bem, em preparação emocional de candidatos à carreira pública, você que é um guerreiro, uma guerreira, que busca a sua colocação profissional, não é? O que a imitação representa na formulação do seu projeto? Um grande prejuízo, um enorme prejuízo. Imitar o plano e o projeto do outro significa uma perda de originalidade. Então eu quero dizer que você que é profissional, você que está decidindo sobre os rumos da sua carreira, precisa utilizar todos os elementos que estejam associados a desenvolver as suas habilidades e a desempenhar o seu talento. Isso implica pensar que um projeto que uma pessoa leve à frente não sirva para você. Então muitos acabam olhando para o lado, não é? Modo de dizer, uma metáfora, mas olhando para o lado e verificando fórmulas de sucesso, entre aspas, para o seu colega. Então, o seu colega estuda uma determinada hora, ele tem um outro estilo de vida, ele tem uma outra até forma de aprendizagem que é característica e peculiar dele. Ele tem um modo de estudar que é melhor e mais apropriado para ele. Uma pessoa, por exemplo, ela é muito mais visual, ela memoriza ao ela entrar em contato com o teu caderno, com o teu material. Outra pessoa ela é receptiva aos DVDs, à videoaula, ela memoriza. Outra pessoa ela tem todo um desenvolvimento mental voltado para a escrita, não é? Então a sua elaboração é que vai contribuir para o seu processo de memorização. Então veja bem, isso só para citar como exemplo, porque as formas de aprendizagem são muitas. E ela não necessariamente precisa ser usada de uma única maneira, não é? Então, quando você procura imitar fórmulas que você verifica que está dando certo para uma colega, uma amiga ou outras pessoas, não necessariamente significa que para você será a mesma coisa. O que é mais complicado disso tudo é a análise que você acaba fazendo dos seus resultados. Porque como você é diferente da pessoa que você busca imitar, não é? E até é compreensível que você queira imitar pessoas que fazem bem feito algo, principalmente num projeto como esse, onde você não tem muitas pistas para essa sua escolha, não é? Você tem ali as matérias, você tem um concurso que você escolhe, você tem uma noção do que você busca na sua vida. No entanto, o caminho, o percurso desse guerreiro, dessa guerreira aqui, que é você que está aqui agora me assistindo, não é? Ele é desconhecido. Você vai se descobrindo à medida em que você passa a estudar, você passa a desvendar, não é? Situações novas, deficiências em determinadas matérias. Você passa a desvendar, por exemplo, não é? Ir em busca de algumas curiosidades, de algumas pesquisas. Um estudo, por exemplo, te faz ir buscar um determinado tema, não é? Uma prova que você faz como simulado faz você ir em busca de alguns assuntos dos quais você reconhece que não estudou. Então, estas pistas, elas vão sendo apresentadas a você. Você não tem todo esse cenário pronto, não é? Então, esses marcadores, você vai realizando à medida em que você estabelece essa trajetória que é a sua preparação, não é? O seu processo de aprovação. Então, existem duas coisas acontecendo com você simultaneamente, que é a sua preparação, isso vocês já viram nos temas anteriores apresentados aqui,
nas videoaulas de preparação emocional. Então, uma parte de todo esse seu envolvimento significa se preparar para a carreira almejada. E uma outra coisa que está ocorrendo concomitantemente, e tão importante quanto a sua preparação, é o seu processo de aprovação, que significa ir dando passos, fazendo escolhas, tendo decisões. Então, veja bem, a crise da originalidade, ela é muito grande, porque as pessoas perderam esse elemento destacado aqui em vermelho. Nós, humanos, vamos perdendo a nossa criatividade. E quanto mais nós vamos nos bitolando ou buscando maneiras muito engessadas, ou até mesmo fazendo com que a sua própria vida fique muito presa a uma determinada forma, não existe inovação, não existe alteração da rota, não existe essa pesquisa do qual eu citava agora há pouco. Muitas vezes uma pessoa se impõe uma forma de realizar o seu projeto dentro de um propósito, ela tem um propósito, mas a feitura desse seu propósito está engessada, está enrijecida. Eu falei dessa falta de originalidade. Então, essa falta de originalidade é essa dificuldade de entrar em contato com elementos dos quais você não tem plena segurança. Não é? Então, quando você vai buscar assuntos dos quais são inovadores, que vão fazer você pensar, inclusive, a própria matéria, você se impede. Você entende que, não, fulano me disse que isto aqui é o base para eu poder fazer esse concurso. Não é? Então, muitas vezes, essa fórmula ela fica encerrada e o candidato se vê emperrado. Ele não se desloca para os lados, para as laterais, porque ele não vislumbra, não é, com criatividade esse seu percurso. Então, para você que é um guerreiro, que é uma guerreira, que busca, que anseia o quanto antes pela sua colocação, se você não utilizar desses elementos criativos, que é sair dessa zona de conforto, sair desta zona daquilo que estaria posto, determinado, saiba aproveitar aquilo que você não sabe que existe, mas que está presente nesse seu processo de aprovação. O que será determinante, nós sabemos que é determinante para a sua aprovação muitos aspectos subjetivos. Né? O dia da prova, o seu estado emocional naquele dia, se aquela prova é uma prova boa para você, não é? Se aquela equipe que formulou, são uma série de variáveis, não é? Você está também ligado a uma conjuntura subjetiva. No que tange a esses aspectos dos quais nós estamos envolvidos e com muito interesse, seja o conteúdo, que é extremamente importante, seja esse seu conhecimento que você está cada vez mais solidificando, mas esse seu conhecimento, ele deixa de ser atuante se não houver atitude correta. Então, veja bem, você pode estar um poço de conhecimento, né? Você pode ter essa excelência técnica e não estar, né, tendo as atitudes necessárias. E o campo das atitudes, um dos elementos principais é essa capacidade realizadora que só pode existir com a criatividade. Então pense assim, como é que eu vou ser criativo na minha preparação? Como é que eu vou ser criativo montando um processo, um projeto de estudo do qual tem a ver comigo, tem a ver com o seu estilo, tem a ver com maneiras que sejam mais fáceis para você estudar, para você se organizar e para você ter disciplina, não é isso? Então você vai se organizar, ter disciplina e você vai buscar a sua pesquisa. Então, provas, assuntos, revistas especializadas, isso significa não perder tempo, significa ser criativo naquilo que de fato te interessa e deixar essa sua sensibilidade aberta para desvendar aquilo que não é conhecido por você. Tá bom?
Então, veja bem, nesse espaço aqui das videoaulas de preparação emocional, elas vão te auxiliando a pensar, a refletir. Então, mais um tema aí para que você possa elaborar. Mais do que isso, você tem um conteúdo, né? Existe o livro Preparação Emocional em Concursos Públicos, da minha autoria, que você pode conhecer. Acho que vale a pena, de alguma maneira, toda vez que você quiser recorrer a esse material, você vai e faz uma leitura. Tá bom? Até a próxima videoaula. Até mais. Tchau.